e nesse vídeo vou falar sobre os métodos estatísticos utilizados na avaliação de modelos de lactação, aplicados para descrever a produção de leite ao longo do tempo. As equações que representam essa produção foram ajustadas usando regressão não linear, por meio de métodos de Gauss-Newton. Esse tipo de regressão é apropriado quando a relação entre as variáveis não segue um padrão linear, o que acontece no caso de produção de leite, ao longo da lactação, que normalmente começa mais baixa, atinge um pico e depois vai diminuindo. Foram utilizados modelos desenvolvidos por diferentes autores como Wood, Nelder, Broad, Sica, entre outros. Cada um desses modelos possui uma fórmula matemática, que busca representar da melhor forma o comportamento de lactação ao longo das semanas após o parto. De modo geral, essas equações seguem a estrutura YHF TABCD, onde Y representa a produção de leite, T é o tempo em semanas após o parto, A, B, C e D são os parâmetros que variam de acordo com cada modelo. Esses parâmetros têm significados importantes, pois descrevem características da curva de lactação, como a produção inicial, que é os primeiros dias após o parto, o pico de produção, que é o ponto de maior volume do leite, e a persistência, por quanto tempo a produção se mantém em alta. O declínio da lactação, quando o volume começa a cair com o tempo. Para ajustar os modelos e fazer as análises, foi utilizado o programa SAS, um software muito utilizado na área de estatística aplicada, especialmente nas ciências agrárias e zootecnia. Depois do ajuste dos modelos, foi preciso compará-los para saber qual deles teve melhor desempenho. Para isso foram utilizados os seguintes critérios: gráfico de resíduos, que mostra os erros entre os valores reais e os valores previstos por cada modelo, média dos desvios absolutos, que indica o quanto os valores previstos em média se afastam dos valores reais, quadrado médio do resíduo, que mede o erro médio ao quadrado, penalizando os erros maiores, e o coeficiente de determinação ajustado, que avalia o quanto da variação dos dados o modelo consegue aplicar, levando em conta a quantidade dos parâmetros usados. Com base nesses indicadores, foi possível identificar qual modelo melhor representou a curva de lactação, contribuindo para um melhor entendimento do comportamento produtivo dos animais e auxiliando na decisão de manejo. Entre os modelos analisados, o escolhido como mais representativo foi o de Nelder, de 1966. Esse modelo estimou um pico de produção de 2,69 quilos em 27 dias, a partir desta expressão que vai estar aparecendo aqui do lado, em que y é igual a AT mais BT ao quadrado mais C. Nessa expressão, o A representa a taxa de crescimento até o pico da produção, B representa a inclinação da curva de lactação e C representa a inclinação da fase de declínio após o pico. E nesse artigo que estamos analisando, foi feito um teste de identidade para verificar se uma mesma curva pode representar diferentes raças e ordens de lactação. E a conclusão foi que B e C variam entre as raças, enquanto A não. Ou seja, o formato da curva ela é diferente para Saanen e Alpina. E algo muito importante também a ser ressaltado é que houve uma variação significativa entre os parâmetros A, B e C nas 4 lactações analisadas, mostrando que o perfil da produção ela varia com a idade do animal. Nisso, foram analisadas correlações entre os parâmetros e a produção total de leite, que nós vamos chamar de PLT. Observando o parâmetro C, que é o delíneo da curva, a gente pôde observar que teve uma correlação negativa com a produção total. Isso indicou que quanto menor a inclinação na fase final, maior a persistência e maior a produção. Isso mostrou que os animais que mantêm a produção por mais tempo produzem mais leite. Pulando para o parâmetro A, que apesar de representar a subida da curva até o pico, teve correlação fraca com a produção total. Os autores desse arquivo também simularam algumas mudanças no parâmetro B. Eles foram diminuindo 10% e também aumentando 10%, para poder mostrar como que isso altera a curva. Esse estudo mostrou para a gente que os modelos matemáticos são ferramentas úteis para melhorar a produção e prever a produção também. Isso mostrou para a gente também que o modelo de Nelder é o mais eficaz, apesar das diferenças entre as raças e as lactações.